Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre o tempo e o modo de cada decisão. Cada decisão tem seu tempo e seu modo, mas a gente aprendeu a generalizar a vida toda. Aprendemos que o cérebro gosta de generalizar porque quando há padrão, dizem que economiza energia do nosso cérebro. Então, seguir padrão, para seguir é preciso generalizar. Então, a gente sabe que generalizar ajuda em muitas coisas, mas não ajuda em tudo. Então, nessa reflexão de hoje, eu gostaria de trazer a importância de que cada decisão tem seu modo e seu tempo certo, específico, particular de ser feito. É um desafio, mas a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vou pedir, como de costume, que você assista o vídeo até o fim, pedir para você ativar o sininho para receber os novos vídeos, pedir para você visitar a página do Facebook, o canal do YouTube, e saiba como podemos aprender com Jesus a valorizar o particular, a importância do particular na nossa vida. E essa particularização nos ajudará a sofrer menos. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Mateus 4,4 disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. 2 Coríntios 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para questionar, para ensinar, para argumentar, para dar resposta, para corrigir em justiça. Então, assim, a Bíblia, eu gosto muito da Valnice Milhões, que ela fala, a Bíblia explica ela mesma, Então, nós vamos falar sobre a importância de saber e de conseguir agir de acordo com esse princípio, que cada situação tem um jeito, um modo de ser feito. E eu dei o exemplo lá nosso aprendizado é generalizar. Você viu uma coisa de um jeito, não, sempre eu vou fazer assim. A gente acha que vai poupar esforço, que vai poupar força. Então, eu trouxe aqui um conceito de generalização. É quando tiramos uma conclusão ampla a partir de alguns exemplos específicos. Por exemplo, eu fico olhando as maçãs, vi que elas caem. Se eu soltar uma maçã, ela cai. Aliás, essa foi a observação mais importante de Newton, que levou a ele a ver que existia uma força chamada gravidade. Mas se eu olhar as maçãs, eu vou dizer: todas as coisas caem. Mas não é verdade, nem todas as coisas caem. Então, quando eu crio uma regra geral em base em observações, essa generalização não alcança todas as situações. E o que é uma especificidade? Algo assim particular, específico. Então, a especificidade é o foco nos detalhes e particularizações de uma situação. Em vez de aplicar uma regra geral, consideramos os aspectos únicos do caso. Um exemplo relacionado com o da generalização. Se eu sentar e ficar vendo os objetos caírem, eu vou dizer que tudo cai. Mas o que acontece? O que o homem criou? Criou o avião, que com uma turbina ele fica no ar. Então nem todas as coisas caem.
Então, assim, a gente pode entender a diferença de uma generalização. Existe a lei da gravidade, é fato, mas há algumas outras forças que podem contrapor a força da gravidade. Então, o avião voa. Se a turbina parar de funcionar, ele cai. Mas, então, o que generalizar? É criar uma regra geral para observação. E a particularidade, eu vou observar as coisas particulares. E o exemplo aqui, né, eu acho que ilustra bem. Se eu olhar todas as maçãs, elas caem, eu falo que tudo cai. Mas tem um motor que segura o avião, ele não cai, se o motor estiver funcionando. Então, eu gostaria, né, de refletir sobre a importância de uma solução para cada situação. Então, assim, né, o nosso exemplo é que nem tudo cai, o avião se mantém no ar. Mas aí, para nos ajudar a esclarecer mais, eu achei uma parábola que pode nos ajudar a entender a importância de um modo e um tempo para cada situação. Diz assim a parábola, eu vou ler para vocês. A parábola do rei e os conselheiros. Certa vez, um rei muito sábio decidiu testar a sabedoria dos seus 3 conselheiros mais próximos. Ele lhes deu uma tarefa aparentemente simples. Cada um deveria ir ao mercado da cidade e comprar algo que fosse em todos os momentos útil e para todas as situações. O primeiro conselheiro voltou com uma faca. Esta faca, ó rei, pode ser usado para cortar pão, preparar alimentos, defender-se de um inimigo e até mesmo para esculpir belas obras de arte. Serve para todas as situações. O segundo conselheiro trouxe uma jarra de água e ele falou assim: ó grande rei, a água é a essência da vida. Sem ela não podemos sobreviver. É útil em todos os momentos e para todas as criaturas, desde os homens até os animais e plantas. Aí o terceiro conselheiro, ele foi na cidade e voltou apenas com uma pequena vela. O rei ficou intrigado e perguntou: como pode uma vela ser útil em todas as situações? Aí o conselheiro respondeu: majestade, a luz desta vela pode não ser forte, mas sua utilidade não está apenas no seu brilho. A vela simboliza a sabedoria. Com ela, podemos discernir quando usar a faca e quando beber água. Ela nos guia para saber o tempo certo e o modo certo de agir em cada situação. Sem sabedoria, até os maiores recursos podem ser mal utilizados. Portanto, a verdadeira chave para ser útil em todas as situações é a sabedoria, que ilumina nosso caminho. Desculpa. O rei sorriu e declarou que o terceiro conselheiro era o mais sábio de todos. Ele havia compreendido que, embora existam ferramentas e recursos valiosos, é a sabedoria que nos permite saber quando e como usá-los. Qual que é a moral da parábola? Essa parábola destaca que, enquanto a generalização representada pela faca e pela água pode parecer suficiente para cobrir todas as necessidades, é a sabedoria simbolizada pela vela que nos permite aplicar o conhecimento de maneira eficaz em cada situação específica. O modo e o tempo de cada ação são fundamentais e a sabedoria é a luz que nos guia para discernir isto. Mas agora, qual é o segredo? Isso aqui é a solução para toda situação? A Bíblia diz que não. Nós veremos que até a sabedoria não funciona em todas as situações. Só a dependência de Deus, ouvindo
a sua voz, quando você ouve a voz de Deus, é esta direção que você vai receber do Espírito Santo de Deus é que vai te fazer discernir o modo e o tempo de cada ação, de cada decisão que você tem. Uai, como assim? Eu achava que a sabedoria era o melhor que tinha. Sim, é o melhor que está tendo, mas não resolve tudo. Como assim? Vamos olhar aqui alguns versículos. Está lá em Eclesiastes 8, verso 6. Porque para todo o propósito há seu tempo e modo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Como assim a miséria do homem? Em outras versões, é tipo assim, com a limitação do homem pesa sobre ele. Aí no verso 7 continua, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nessa peleja. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Então aqui está sendo mostrado que por mais que o homem, né, é um ser, assim, valiosíssimo, né, tão valioso que Deus enviou seu filho para salvar, para reconectar esse homem com o próprio Deus, para um relacionamento. Mas está escrito aqui, é porque por mais que a gente tente, sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer tudo certo, né? Foi tentado durante milhares de anos. Então, o que esse versículo ressalta? É a fragilidade nossa. Ele garante, tem um tempo e tem um modo, mas você não vai discernir todo o tempo e todo o modo de cada situação. Você é limitado. Então, continuando aqui em Eclesiastes 8, eu separei mais o versículo 17. Olha só. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do céu. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Então, por isso que eu falei, a sabedoria não resolve o tempo todo, porque ninguém é sábio o tempo todo, porque nós não somos perfeitos, nós não somos Deus, entendeu? Deus tem toda a sabedoria, tem todo o poder, ele não tem problema, mas nós, por mais que a gente deve buscar sabedoria, a sabedoria vai nos livrar de muita coisa, mas o foco que eu quero deixar aqui, que eu quero refletir com vocês, é que devemos buscar sabedoria, devemos entender que não adianta generalizar, que a gente precisa de um tempo e um modo para cada situação. Mas, continuando lá no livro de Eclesiastes, olha só. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que é este e aquele? É o dia da prosperidade e o dia da adversidade. Você não sabe quando que a chave vai virar, que as coisas vão virar. Então, existe uma limitação para a gente saber. E esse verso aqui, eu creio, está falando da fatalidade. Quantas coisas, às vezes, você está vivendo aí tranquilo, de repente, pá, acontece algo assim, que não é algo que você procurou. Aconteceu, chegou até você. Então, aqui está falando que, olha, o homem não consegue descobrir o que vem depois dele. O homem não consegue acrescentar um côvado à sua altura. Ele não consegue mudar certas coisas. Então, é essa realidade que é necessário cada um de nós entender. Mais um pouquinho sobre isso. Eclesiastes, capítulo 9, 11 e 12. Voltei-me e vi debaixo do sol,
Olha só que observações. Que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Então, reforçando essa questão da fatalidade, que pode acontecer. Se fosse assim, não haveria nem herói, né, nas guerras, porque é o forte, é o herói, morreu. Então, nem só dos ligeiros na carreira, nem dos fortes, são coisas que estão para além de nós. Então, eu separei esses versículos para, assim, para mostrar de maneira forte o que a Bíblia diz. A gente acha que controla tudo, acha que pode tudo. Mas a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entender e se submeter ao senhorio de Deus. Olha, eu falei da generalização, citei a parábola que fala que, olha, existe um tempo e um modo para cada coisa. A parábola fala da sabedoria. A sabedoria é importante, a gente deve buscar, mas ela não resolve tudo. E aqui a gente citou os versos de que o homem não controla tudo. Ele não consegue mudar o curso da sua vida. Muitas coisas sim, né? E a gente deve continuar tentando trabalhar, fazer as coisas certas, para as coisas darem certo, mas nem sempre vai ser assim. Existem fatalidades, existem coisas que estão fora do nosso controle. Mas eu queria lembrar aqui, que eu ressaltei no começo da mensagem, da importância do específico, do particular. E quem é o nosso exemplo maior? É Jesus Cristo. Então eu queria ir lá e eu separei algumas palavras que Jesus disse sobre a importância do particular, do específico. E ele, como que ele nos ensinou? Pela vida, pelo exemplo, pelo que ele fazia. Então, o que Jesus fazia? Ele sempre mantinha conversas, em particular, com os seus discípulos. Jesus os ensinava com sabedoria e autoridade. Ele os ensinou a particularizar as situações para poderem discernir entre uma generalização e uma situação específica. Olha só esses 3 versículos que eu separei aqui. Está lá em Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então, Jesus falou com estes discípulos que eram os mais íntimos dele. Em Mateus 20:17 diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho ensinou. Então, chamou em particular. Em Lucas 10, 23 e 24 diz assim: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Por que ele fala isso? Desde Gênesis, a palavra de Deus está anunciando a vida de Jesus. E muitos não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Então ele ressaltou esse fato. Olha, muitos profetas e reis queriam ver, ter essa experiência de estar ali, vendo Jesus em carne e osso, e não viram. Então, Jesus sempre ensinava em particular. Os discípulos também aprenderam isso. E eu acredito que é esse particular, esse pessoal, essa conexão de um com o outro, é uma das razões para que o Evangelho chegou até aqui e até hoje toca corações.
Olha só o que está lá escrito na carta de Gálatas 2:2. E subi por uma revelação, isso é Paulo falando, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, assim, hoje é tempo, né, da internet, né, que você fala e você, às vezes, não tem oportunidade de olhar no olho, de conviver com as pessoas, né? Isso é importante, eu mesma estou fazendo isso aqui agora, eu não, né, não conheço todas as pessoas né, se Deus quiser, vão ouvir essa mensagem, mas Jesus praticava o particular, o estar em contato com as pessoas, o específico. E aí você pode estar me perguntando, por que eu estou falando isso? E indo em detalhes sobre generalização, especificidade, trouxemos uma parábola como moral da história que fala de sabedoria. E a Bíblia nos exorta a buscar sabedoria. E qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aqui eu quero falar mais do que o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é algo assim ótimo de se buscar. Mas tudo que eu estou falando aqui, o meu foco é dizer, nós não temos o controle de tudo, nós dependemos de Deus e devemos exercer essa dependência. Então eu trouxe aqui para ficar mais claro ainda, 2 exemplos assim com um versículo bíblico sobre a questão da sabedoria não resolver tudo. Vamos buscá-la, mas ela não resolve tudo. Lembra o reinado de Davi? Davi teve um filho, e ele se revoltou, é o Absalão. Ele tomou o reino do pai. E aí, durante essa revolta, ele tinha um conselheiro, Davi tinha um conselheiro, ele que era o rei, mas o Absalão conseguiu trazer o conselheiro para o seu lado, era o Aitofel. Então, Aitofel deu um conselho sábio. Mas o que acontece? Davi tinha orado a Deus para que transtornasse o conselho de Aitofel. E o conselho dele não foi ouvido. Então, ele falou com sabedoria, mas as pessoas não seguiram. Havia o desejo de Deus de que Davi continuasse rei, porque o Absalão usurpou o reinado. Então, olha só o que está escrito no verso 31 de 2 de Samuel 15. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que tornem loucura o conselho de Aitofel. Então, apesar de Aitofel ter dado um excelente conselho, aí ele não foi seguido. Então, ele foi sábio, mas não funcionou. Outro exemplo que eu quero dar é que, assim, eu não estou falando contra a sabedoria aqui. Eu estou querendo dizer que generalizar, que ter uma solução para tudo não funciona. É importante você buscar sabedoria, mas nem ela vai funcionar todas as vezes. E eu vou dar mais um exemplo antes de trazer a solução. Deus não revela tudo a uma só pessoa. Vocês já ouviram falar de Isaías, um grande profeta. Para ele não foi revelado por que uma mulher o procurou. A mulher estava triste. O filho dela tinha morrido. O mesmo filho que Isaías tinha orado para que ela tivesse. E olha só o que está em 2 de Reis 4:27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então, assim, era um grande profeta, mas ele não sabia tudo, Deus não revelava tudo para ele, porque senão a pessoa que vai achar que sabe tudo, tá tudo, ela vai achar que é Deus, né? Então, Deus mesmo, como aquele versículo que nós lemos,
Ele faz com que o homem não controle tudo, não saiba tudo, não dê conta de tudo, porque senão ele, né, já é o próprio Deus, né? Então, agora vamos juntar os versículos. Então, a gente já viu que para todo propósito, para toda decisão tem um tempo e um modo. Vimos que, né, a sabedoria não resolve tudo. Então, vou repetir o Eclesiastes 18, 17. Então, vi toda a obra de Deus que o homem não pode perceber. A obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso poderá compreender. Isso aqui é assim, se a gente for generalizar, que o sábio tudo resolveu na vida dele. Não é assim esse versículo, o que eu quero ressaltar é isso, que não há uma solução que esteja no homem, ainda que seja o homem que busca a sabedoria. Em Eclesiastes 7,14 diz, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a adversidade e a prosperidade para que o homem não descubra nada do que há de vir depois dele. Então, nós não temos domínio do dia de amanhã. É claro que se você se alimentar bem, fizer todas as coisas certinho, sua chance de viver é maior. Mas eu não estou falando aqui de chance, estou falando que não se torna um fato. Se eu cuidar de mim, eu vou viver muito. A chance de você viver muito é grande. Então, em termos de probabilidade, você está certinho. Mas de dominar, de controlar o seu futuro, você não controla. Então, assim, eu estou sendo bem detalhada, né? E aí vem, o que então a gente deve fazer? A gente deve reconhecer nossa limitação. Como a gente acabou de ver, os próprios versículos dizendo, você não sabe de tudo, você não conhece tudo. Então, é importante a gente generalizar várias coisas para nossa própria defesa. A gente vai buscar generalizar. Mas, mesmo que a gente busque, nunca nós vamos conseguir resolver, entender e antever todos os problemas. Então, nós dependemos de Deus para tomar as decisões certas. Aí é que entra, qual que é a solução? Buscar ouvir a Deus para cada situação. E por que eu posso buscar com confiança? Porque está escrito na palavra que Ele se agrada de nós. Está escrito que Ele tem prazer em nos responder. Está escrito que Ele nos ama com amor eterno, que Ele entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como é que eu vou saber o tempo e o modo de cada situação? Eu vou buscar a Deus. E como que eu busco? Eu vou buscar através do Espírito Santo de Deus. E como que eu acho o Espírito Santo de Deus? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então, assim, não está longe de ti, está perto. Esse recurso de o Espírito Santo falar com você o que deve ser feito em cada situação. Então, há um propósito há um tempo e um modo para cada ação. Nós não vamos poder compreender tudo. Mas qual que é a solução? A solução está lá em João 14, 16, 17 e 26. Você pode ler o João 14 todo, mas eu separei esses 3 versículos. Qual que é a solução? É Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o que eu acabei de dizer? Aceita Jesus, que o seu espírito será recriado e você terá acesso à direção de Deus, terá acesso a ouvir a voz de Deus para tomar as decisões certas. E aqui no verso 26 diz, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, qual que é a saída? É buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, aceitar Jesus, receber o Espírito Santo. E aí, vamos já concluindo, fazendo aquela oração que eu gosto de fazer, que é repetir após
mim. Vamos falar juntos. Eu vou buscar o temor do Senhor, pois é o princípio da sabedoria. Eu vou receber o ensino de Deus através do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Eu vou buscar o conselho de Deus para cada situação. Deus fala através do Espírito Santo de Deus em mim. Ele comunica as verdades através da Bíblia. Eu não vou generalizar as minhas decisões. Eu vou agir especificamente de acordo com cada situação. Eu sei que há um modo e um tempo para cada coisa, e eu vou buscar ouvir a Deus para tomar as decisões certas para cada situação. Eu vou admitir que não controlo tudo. Eu vou admitir que dependo de Deus. Então, Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Obrigada pelo teu Santo Espírito, Senhor, que me ensina todas as coisas, que me faz lembrar de tudo que o Senhor disse, que me aconselha em todas as áreas da minha vida. Obrigado pela tua sabedoria e pela tua disponibilidade em me ouvir e responder. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Então, saiba que Jesus está lá, pronto a te ouvir, a te aconselhar. Então, há um modo e um tempo para cada situação. No nome santo de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E não esqueça de compartilhar, comentar, quem sabe pode servir para alguém. Muito obrigada.